Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar o Brasil, Império, Segundo Reinado. Iremos olhar a segunda parte sobre esse tema, onde eu irei mostrar para vocês o desenvolvimento que foi feito aqui no Brasil no Segundo Reinado e também a sua crise e o seu fim. Então, turma, prestem muita atenção e vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender como é que o Brasil se desenvolveu na época do Segundo Império. Para isso, nós temos que se basear em um produto que trouxe muito dinheiro, que rendeu muito para o Brasil nessa época, que foi o café. Então, o ciclo do café. Ele foi produzido, turma, inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, e expandiu-se para o oeste paulista. Inicialmente, produzido como sistema de plantation, nós já estudamos plantation, mas a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, os imigrantes europeus passaram a ser alternativa. Ou seja, durante todo o Segundo Império, o café foi um produto muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Porém, inicialmente, ele era formado através do sistema de plantation, onde a principal mão de obra era a escrava. Porém, a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, ou seja, com uma lei que foi implantada no Brasil, que eu irei mostrar para vocês, que proibiu que viessem africanos para o Brasil, os imigrantes europeus passaram a ser a alternativa de mão de obra para a plantação do café. Vamos entender um pouquinho sobre os imigrantes. Até 1850, havia um sistema de parceria. Os fazendeiros financiavam a vinda, a instalação dos estrangeiros em troca de parte da produção. Ou seja, os fazendeiros financiavam a vinda dos estrangeiros para cá, para o Brasil, instalavam os estrangeiros nas fazendas. Em troca, os estrangeiros deveriam dar metade da produção que eles faziam aqui com o café para os fazendeiros. Não, eles não eram tratados como escravos, era um sistema de parceria. Após 1850, o sistema mudou. Foi adotado agora o sistema do colonato. Que sistema era esse? O governo, ele pagava a viagem dos estrangeiros para cá. Os fazendeiros, o primeiro ano da estada no Brasil, o imigrante recebia um salário fixo anual e mais um rendimento variável, conforme a colheita. A partir de agora, os imigrantes que vinham para cá para o Brasil, eles começaram a ser assalariados, ou seja, a ganhar um salário para produzir, para trabalhar nas lavouras de café. Muito bem. Então, vamos relembrar. Primeiramente, o Brasil teve como produto de venda o pau-brasil. Logo depois, a cana-de-açúcar. E, por último, o café. Nós também, turma, tivemos um momento de surto industrial. O que foi isso? Foi um momento em que muitas indústrias passaram a se desenvolver aqui no Brasil. Na segunda metade do século XIX, a indústria ela passou a se desenvolver de forma gradativa no Brasil. Os motivos principais foram, em 1844, com o fim do acordo de tarifas reduzidas com a Inglaterra, o governo elevou os impostos sobre os produtos ingleses de 30% a 60%. Ou seja, com o fim do acordo com a Inglaterra, o Brasil pôde aumentar os impostos sobre os produtos ingleses. Antigamente, os produtos brasileiros eles eram desvalorizados em relação aos produtos ingleses. Porém, a partir de agora, a partir de 1844, os produtos brasileiros ganham valor e os produtos ingleses sofrem um aumento dos impostos de 60%. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi aquela lei que eu falei para vocês que proibia a entrada de escravos no Brasil, decretou o fim do tráfico negreiro, direcionando os capitais que antes eram empregados na compra de escravos para as indústrias. Ou seja, a Lei Eusébio de Queiroz, turma, ela proibia que qualquer venda de escravos fosse feita para o Brasil. Ou seja, não poderia mais haver nenhum tipo de tráfico entre a África e o Brasil. Então, para onde é que iria esse dinheiro que antigamente era empregado no tráfico negreiro? Decidiram empregar aonde?
nas indústrias, o que fez as indústrias no Brasil crescer gradativamente. Nessa época, houve um empresário que apostou toda a sua fortuna em investimentos na indústria do Brasil. Porém, ele esperou também o apoio do governo, o que não teve e acabou levando ele a falir. Quem foi esse empresário? Esse empresário era conhecido como Visconde de Mauá, mas o seu nome verdadeiro era Irineu Evangelista de Souza. Ele investiu toda a sua fortuna em companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, fundição, estradas de ferro e na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Porém, ele esperou que o governo o ajudasse a manter esses investimentos, mas não houve retorno da parte do governo brasileiro. Logo, o Visconde de Mauá acabou falindo, perdeu toda a sua fortuna. Muito bem, até agora eu só falei dos investimentos, das coisas boas que estavam acontecendo no Brasil durante o Segundo Império. Mas então, se estava acontecendo só coisas boas, se havia toda a prosperidade no Império, o que causou o final do Segundo Império? O que levou a ter uma crise no Segundo Império? Turma, a estrutura socioeconômica brasileira, ela não sofreu muitas mudanças durante o Segundo Império. Ou seja, quem era pobre continuou pobre, quem era rico ficava mais rico. Então, as coisas não iam muito bem. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com três setores da sociedade que lhe davam sustentação. Havia três setores que eram muito importantes para o império. Porém, como esses três setores cortaram relações com o império, essa ruptura fez com que o império ficasse fraco e ficasse sem forças para poder reagir a qualquer coisa que viesse contra ele. Quais foram esses três setores? Primeiro, a Igreja Católica. A Igreja Católica era um setor muito importante que dava muita força para o Império. Segundo, o Exército. O Exército era a força que apoiava o Império. E terceiro, a aristocracia escravista, que também começou a fraquejar devido os abolicionistas estarem pedindo o fim da escravidão. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Vamos ver o porquê cada um deles fez essa ruptura com o Império. Questões religiosas. Vigorava no Brasil o regime do padroado, ou seja, o imperador ele tinha poderes para vetar decisões papais e nomear os membros dos cargos eclesiásticos, turma. Quando ele fazia isso desagradava demais os membros da igreja. Por quê? Se a igreja escolhia alguém para um cargo e não fosse do agrado do imperador, o imperador simplesmente poderia vetar e dizer não quero e não aceitar que aquela pessoa participasse daquele cargo. Então, isso fez com que ficasse bem fraco a relação entre a igreja e o império. Em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a igreja e a maçonaria. Só uma observação, que é a maçonaria? A maçonaria, turma, era uma entidade, tá? Um grupo de pessoas que eram unidas para poder ajudar a um bem comum. Era como se fosse uma união que era a parte da igreja. Era diferente. Tinham quase os mesmos desejos que a igreja, tinha quase as mesmas formas de pensar da igreja, porém agiam e tinham formas de se organizar diferentes da igreja. Então o Vaticano ele proibiu as relações entre a igreja e a maçonaria. Isso fez com que Dom Pedro II ficasse muito chateado. Então Dom Pedro II foi contrário a essa decisão, rejeitou e vetou. Isso desagradou demais ao Vaticano. Em 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Com isso, turma, a igreja deixou de apoiar a monarquia. Então, bem aqui quebrou a relação entre a igreja e o império. Então, nós podemos ver que começou aqui o declínio do Segundo Reinado. Logo, porque o Segundo Reinado perdeu o apoio da igreja. Então vamos ver agora a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou grande relevância.
Ou seja, turma, o contato com os aliados uruguaios e argentinos permitiu a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas, o que tornou-se popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, que defendia a república como sistema político superior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os militares que participaram da Guerra do Paraguai, eles já não tinham a mesma visão de antes de ir para a guerra. Eles foram para a guerra com a ideia de que deveriam defender o Império Brasileiro. Quando eles vieram da guerra com a ideia de que deveriam proclamar uma república. Por quê? Porque era uma forma mais democrática. Eles não deveriam obedecer a uma única pessoa, mas sim deveriam ter um grupo de pessoas pensando em um bem comum. Isso era a República. Esses foram os ideais que eles viram durante a Guerra do Paraguai. Então, em 1887, foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo. O primeiro presidente desse clube, turma, foi Marechal Deodoro da Fonseca. Eles começaram a pressionar o governo para que houvesse uma república e tivesse fim totalmente a monarquia, ou seja, tivesse fim o império. Então, nós vimos já que o governo, ou seja, o império, perdeu a ajuda da igreja e a ajuda dos militares. Mas o que realmente findou com o segundo reinado foi a questão abolicionista. Após a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro, a pressão passou a ser para o fim da escravidão. Por quê, turma? A Lei Eusébio de Queiroz, ela apenas proibiu o tráfico negreiro, ou seja, não poderia vir nenhum escravo da África para o Brasil. Porém, ela não acabou com a escravidão dentro do Brasil. Logo, os abolicionistas começaram a botar pressão no imperador, pressão na realeza, para que acabasse totalmente com a escravidão. E eles tiveram também ajuda externa. Que ajuda externa foi essa? Da Inglaterra. A Inglaterra também começou a pressionar o Brasil para que acabasse com a escravidão. Ah, mas a Inglaterra fez isso porque ela estava pensando nos escravos? Não. A Inglaterra fez isso porque ela tinha um olhar econômico sobre o fim da escravidão, tá, turma? E também as pressões internas foram grandes. Nós tivemos os abolicionistas, nós tivemos a classe média urbana, nós tivemos os intelectuais, os jornalistas, os militares latifundiários do Oeste Paulista e alguns negros libertos que foram libertos na Europa e vieram para o Brasil lutar pela liberdade dos seus irmãos aqui. Então, turma, para ganhar tempo, o império, que no caso quem estava no lugar de Dom Pedro II na época era a princesa Isabel, começou a aprovar leis protelatórias, ou seja, leis para ganhar tempo, leis que não tinham realmente um poder grande sobre os escravos. Como assim um poder grande? Não era uma lei que valia a pena ser aprovada, turma, porque era uma lei que não fazia tanto efeito. Vamos olhar que leis eram essas? Primeira lei protelatória. Em 1871, foi feita a Lei do Ventre Livre, ou também conhecida como Lei Visconde do Rio Branco. Essa lei, turma, ela tornava livre todos os filhos de negros escravos, mas apenas os filhos. Os pais ficavam ainda como escravos. Logo, era uma lei que não tinha muito valor, porque os filhos acabavam sendo livres, mas os pais ficavam como escravos. Só que os filhos não queriam abandonar os pais e acabavam ficando cuidando dos pais e acabavam ficando como escravos até o final de sua vida. Em 1885, também foi feita outra lei protelatória, que foi a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva de Cotagipe. Essa lei, turma, ela determinou a libertação dos negros com mais de 60 anos de idade. Porém, era uma lei também que não tinha muito valor. Por quê? Muitos negros não conseguiam chegar nem a 60 anos, devido ao trabalho pesado, devido os castigos que recebiam nas fazendas, nas lavouras. Logo,
A maioria dos negros que trabalhavam nas lavouras e recebiam esse tipo de castigo, eles chegavam no máximo até 50, 45 anos. Então, era uma lei que atingia poucas pessoas da sociedade negra. Logo, foram chamadas de leis protelatórias, apenas para ganhar tempo. Então, devido às grandes pressões, em 1887, o exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O Estado ficava agora sem a máquina repressiva que garantia a escravidão. Se o exército se negou a perseguir os negros, quem vai ajudar agora a capturar os negros que fugiam para os quilombos? Não tinha quem. Então, em 1888, a Câmara aprovou a Lei Áurea, ou também conhecida como Lei João Alfredo, que foi assinada pela princesa Isabel. Ah, mas a princesa Isabel assinou essa lei apenas porque ela tinha pena dos negros? Não, turma. A princesa Isabel assinou esta lei porque ela estava recebendo pressões da sociedade brasileira e pressões externas. Lembrem-se disso. Então, acabava assim a escravidão. Mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba reclamaram mais da falta da indenização do que da abolição propriamente dita. Por quê? Como eles perderam os negros porque foram libertos, eles não estavam nem ofendidos pela abolição da escravidão, mas sim pelo dinheiro que eles perderam, que eles investiram comprando os negros e acabaram que não foram indenizados pelo governo. Por isso, os fazendeiros abandonaram o imperador. Então, turma, agora o imperador está sem ninguém. O imperador está sem o auxílio da igreja, está sem o auxílio do exército. Os abolicionistas estão dando pressão no império. A Inglaterra está dando pressão no império. E nós temos aqui os fazendeiros que abandonaram o império. Então, turma, foi nesse momento que o comandante de prestígio de Marechal Deodoro da Fonseca foi convidado a chefiar um levante. Que levante foi esse? As ideias deles, as ideias de um bem comum, de uma república que pensava no bem de todos, seria proclamada. Então, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclamou a República do Brasil. A família real foi desterrada para a Europa e Deodoro assumiu o governo provisório. Foi o nosso primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Observação: a família real saiu de forma pacífica. Marechal e os militares pediram para que eles abandonassem o Brasil de forma pacífica. Deram tempo para que eles arrumassem suas coisas e voltassem para a Europa. E assim aconteceu o final do Segundo Império e a proclamação da República do Brasil. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula de história. Tchau, tchau.